Nós, alunos do curso de graduação da Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar, iremos apresentar o nosso trabalho intitulado Doença de Parkinson, Atribuições Educativas do Enfermeiro junto ao Parkinsoniano e Família. Nosso grupo é composto por mim, Manuela Leite, Mauro Sérgio, Maria de Socorro Mamed, e nossa orientadora foi a professora Lenilde Dias Ramalho. Pode passar, professora. Nossa introdução. A doença de Parkinson é definitiva como distúrbio neurológico progressivo, caracterizada principalmente pela degeneração das células dos neurônios da camada ventral da parte compacta da substância negra e do lóculo ceruleu. Tal degeneração resulta na diminuição da produção de dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor, ela é responsável por algumas funções do cérebro, produzindo um conjunto de sintomas caracterizado principalmente por distúrbios motores. Seu início costuma ser insidioso e dificilmente o portador identifica o momento exato em que notou alguma mudança em si. Geralmente são parentes ou pessoas próximas que percebem as alterações sutis. Esta doença foi primeiramente descrita pelo médico James Parkinson em 1817. Pode passar. Sinais e sintomas. Falta de equilíbrio, bradicinesia, lentidão dos movimentos, tremores em repouso, alterações na marcha, andar em bloco, apneia do sono, sonolência diurna e disfunção cognitiva. Esse paciente, ele apresenta tremores excessivos, ele tem o corpo inclinado para frente, você pensa que ele vai cair, mas assim, é a forma que ele anda por conta da doença. Ele tem alterações no sono, ele tem apneia, então, por conta dessa apneia, esse paciente não dorme bem. Muitas vezes sempre ele troca a noite pelo dia, porque à noite ele não consegue dormir bem, e esse paciente, ele tem as expressões paradas. Se ele tiver, você não sabe a diferença se ele está feliz ou se ele está triste, porque a face dele está sempre do mesmo jeito. Ele tem apneia do sono e sonolência diurna e disfunção cognitiva. Pode passar, professor. Outros sintomas, a depressão. Esse paciente, ele tem depressão porque, em muitos dos casos, ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que tem uma vida comum, que faz todas as suas atividades, e, de repente, ele se vê sem poder colocar nenhuma colher na boca, por conta dos tremores. Ele é um paciente ansioso, ele tem instabilidade postural, e ele tem bradiefrenia, que ele tem o pensamento lento. Nem todos os pacientes com Parkinson sofrem perda cognitiva, apesar do do pensamento lento ser um dos sintomas mais comuns. Pode passar, professor. Outros sintomas são as alterações nutricionais. Esse paciente muitas vezes não se alimenta bem por dificuldade. Se ele não tiver alguém para auxiliar, ele não vai conseguir comer, porque quando ele vai tentar, ele começa a tremer, e muitas vezes, antes da comida chegar à boca, já derramou tudo. Ele vai ter alterações respiratórias e alterações circulatórias também, porque muitas vezes ele vai permanecer sempre em uma posição e vai aparecer essas alterações circulatórias. Ele vai apresentar osteoporose e lesão por pressão se ele não tiver um cuidado adequado. Pode passar, professor. Doença de Parkinson versus parkinsonismo. O parkinsonismo é um termo genérico que designa uma série de doenças com causas diferentes e que tem em comum a presença de sintomas parkinsonismo.
Esse paciente que tem parkinsonismo, ele não, necessariamente, ele não tem a doença de Parkinson, porque esse parkinsonismo, ele pode ser, o paciente que tem, ele pode apresentar sem ter a doença, porque ele pode ser acometido de outra patologia, e por uso de medicações, por conta dessa outra patologia, ele pode apresentar alguns sintomas de parkinsonismo, como, por exemplo, o paciente que tem esquizofrenia, ele toma medicações e desencadeia esse parkinsonismo. O paciente que faz uso de medicação para labirintite também. O parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana é um dos mais frequentes tipos de distúrbio do movimento e apresenta-se com 4 componentes básicos: a acinesia, a rigidez, o tremor e a instabilidade postural. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa neurológica que pode causar tremores e lentidão. É considerada a forma mais frequente do parkinsonismo, onde não se conhece a causa da doença, sendo assim denominada parkinsonismo primário. A doença de Parkinson ela é idiopata, ou seja, ela não precisa de outra doença para existir. Pode passar, professor. Os fatores que podem desencadear o parkinsonismo. Uso exagerado e contínuo de medicamentos. Um exemplo de substâncias que podem causar o parkinsonismo é a cinarizina, usada frequentemente para aliviar tonturas e melhorar a memória, a qual pode bloquear o receptor que permite a eficácia da dopamina. Isquemia cerebral, quando a artéria que leva sangue à região do cérebro responsável pela produção de dopamina é obstruída. Frequentar ambientes tóxicos, como indústria de manganês de baterias, por exemplo, e derivados do petróleo e de inseticidas. Trauma crânio repetitivo. Os lutadores de boxe, por exemplo, podem desenvolver a doença devido às pancadas que recebem constantemente na cabeça. Pode passar, professor. Fatores de risco para a doença de Parkinson. A idade é o fator de risco predominante para o desenvolvimento da doença de Parkinson. A idade média está no final dos 50 e 60 anos. A maior prevalência entre os homens é de 1,5 e 1,5 em relação a mulher-homem. Uma teoria que explica a diferença de gênero sugere que o estrogênio em mulheres oferece um benefício neuroprotetor ainda controverso. Maior exposição a fatores de risco ambientais, pesticidas e produtos químicos industriais. Agressão ambiental, exposição a impurezas, por vezes encontradas em heroína. A semelhança entre os pesticidas e herbicidas levou os investigadores a vincular altas concentrações dessa substância nas áreas rurais, onde há maior prevalência da doença de Parkinson. Outros fatores ambientais que têm sido relacionados com a doença de Parkinson incluem toxinas encontradas na água potável e metais tais como alumínio, cobre e ferro. Pode passar, professor. As formas terapêuticas. O tratamento não farmacológico compreende uma série de hábitos e medidas de valor especial na doença de Parkinson, por minimizar algumas de suas complicações. Devemos deixar claro que estas medidas não atenuam a gravidade da doença ou impedem sua progressão, mas mantêm o indivíduo melhor preparado para enfrentar as alterações orgânicas e psicológicas decorrentes da consunção, debilidade e insuficiência motora típica destas enfermidades. Ou seja, esse paciente, ele praticando atividade física, ele tendo formas terapêuticas, ele não melhora. O paciente acometido pela doença de Parkinson, ele não vai melhorar, ele não vai ficar bom, mas ele vai ter uma melhor qualidade de vida para seguir enquanto estiver vivo, né? Porque é uma doença que não tem cura. Tais medidas são a educação, o tratamento de suporte, psicoterapia. Esse paciente precisa de ajuda, de psicólogo, precisa de tratamento para seguir, porque muitas vezes esse paciente ele fica isolado, ele não quer mais contato com ninguém, ele não quer mais sair porque tem vergonha. Praticar exercício físico, a caminhada seria
também muito bom, porque ajuda que esse paciente ele pode atrofiar e caminhando seria bom para ele, né? E a nutrição. Esse paciente ele precisa ser bem alimentado de acordo com a necessidade dele. Agora, o nosso colega Mauro Sérgio vai dar continuidade ao trabalho. Vou falar das formas terapêuticas, tratamentos farmacológicos. A silegina, a amantadina, anticolinérgicos, levodopa, agonista, dopaminérgicos. A levodopa é a principal forma de tratamento de doença de Parkinson idiopática. Seu emprego associa-se a menor mortalidade e rápida conversão periférica do I-dopa em dopamina pela dopa-descarboxilase, resultava em desagradáveis efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, hipotensão ortostática. Inibidores como dopa-descarboxilase geram melhoria e qualidade de vida aos pacientes com Parkinson. 2 deles estão disponíveis em produtos comerciais associados à levodopa e são oferecidos mundialmente: a carbidopa, a Cinemet, a benzaresida, Prolopa. Porém, vulnerabilidade da levodopa fica patente quando se contempla com os graves sintomas neuropsicotrípicos associados com o seu uso prolongado. Pode passar, professor. O tratamento cirúrgico. Existem 2 tipos de procedimentos cirúrgicos: a cirurgia ablativa e estimulação cerebral profunda, o que vai depender dos sintomas predominantes. A estimulação cerebral profunda é realizada através da introdução de um elétrodo no cérebro. Esse elétrodo fornece uma corrente elétrica contínua que melhora os sintomas da doença e reduz os efeitos colaterais da medicação, principalmente da disnesias. Esses tratamentos cirúrgicos são realizados aqui na Paraíba, no HU e também no Hospital Metropolitano. Podem melhorar também a rigidez, o tremor e a velocidade dos movimentos. Esse tipo de cirurgia representa um grande avanço no tratamento cirúrgico, mas seu custo ainda é muito alto e sua realização é pouco difundida em nosso meio. Pode passar, professor. Primeiramente, o diagnóstico clínico baseado na correta valorização de sinais e sintomas descritos. A dificuldade pela fragmentação dos sintomas, em alguns casos, podendo apresentar, ora o quadro rígido ou acinético, ora outro quadro hipercinético. Diagnóstico possível: quando uma característica estiver presente, provável quando 2 características estiverem presentes. Definitivo, quando 3 características estiverem presentes. Para a contemplação de um diagnóstico impreciso, é feita a utilização de exames mais complexos, como tomografias e ressonância. Pode passar. Diagnóstico. O exame clínico também é encontrar voz, falar baixo e monotonamente, tremor durante o sono e diminuir os movimentos, rigidez, músculos recebem ordem para parar, pode causar dores musculares e postura curvada. Na escrita, a caligrafia torna-se ilegível com pequena letra, micrografia, astralgia, nas articulações, além da tendência em exteriorizar níveis de osteoporose superiores àquela detectada em uma população de igual faixa etária. Bradicinesia, movimentos lentos para se realizar, exige muito esforço. A marcha típica, braços ficam imóveis ao deambular, alteração no equilíbrio, postura levemente encurvada para frente, podendo causar
cifose ou provocar quedas. No sistema digestivo, a deglutição e a mastigação podem ser comprometidas, por uma vez que os músculos podem ter atividades mais lentas. No sistema urinário, pode ter ainda alterações urinárias, constipação intestinal devido ao mau funcionamento do sistema nervoso autônomo, diminuição dos movimentos involuntários autossomáticos, como, por exemplo, as pálpebras piscam cada vez mais lentas. Pode passar. Dados epidemiológicos. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostram aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. Só no Brasil, estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofrem com o problema. A cura ainda não foi alcançada, mas há estudos que, em nível experimental sobre o tratamento de células-tronco no Brasil em 2014. Pode passar. A justificativa. A importância do enfermeiro a conhecer a doença de Parkinson e a sua progressão, bem como atender às limitações que o portador desta doença irá apresentar ao longo do desenvolvimento do quadro e de sua dificuldade acerca da realização das atividades de vida diárias, as AVDs. Questão norteadora. É o que a ciência revela sobre a doença de Parkinson e quais as atribuições educativas do enfermeiro junto ao parkinsoniano e sua família. Pode passar. O objetivo: conhecer a doença de Parkinson e apresentar informações educativas do enfermeiro ao parkinsoniano e família. Pode passar. A metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura para descrever os estudos que abordam a doença de Parkinson, informações educativas do enfermeiro ao parkinsoniano e sua família, diante do tema em destaque. Foram utilizadas fontes bibliográficas de sites indexados à rede mundial de computadores. Os descritos utilizados foram doença de Parkinson, enfermagem e cuidados. Foram separados 28 artigos, dos quais foram descartados os de outros idiomas, artigos com mais de 10 anos de publicações e outros que atenderam à problemática da pesquisa, sendo utilizados 7 artigos para a construção desse estudo. As etapas desse estudo foram fundamentadas de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mantendo o teor científico, metodológico, bem como atendendo a recomendações dessas instituições de ensino superior. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a novembro, no decorrente ano, através de levantamentos do material bibliográfico, da leitura analítica e crítica para selecionar o material e construir o texto preliminar, a fim de facilitar o entendimento sobre o tema em destaque, responder à questão norteadora e alcançar o objetivo proposto pelo estudo. E só então partimos para a escrita da redação final para a pesquisa de forma clara, coerente e objetiva. Resultado de discussão. A seguir, serão apresentados artigos sobre o tema da doença de Parkinson, os quais foram coletados baseados nos critérios da inclusão anteriormente descritos. No total, foram 7 artigos utilizados para a construção desse estudo. Logo, a tabela abaixo mostrará a revisão dos artigos utilizados com destaque para os autores, o ano, nome periódico, o tipo do artigo e o eixo temático. Esta é a tabela que nós selecionamos os 7 artigos. No Brasil, em 2014, no blog da Saúde, no Ministério da Saúde, com o título Doença de Parkinson, o eixo temático a doença de Parkinson, aspecto histórico, dados epidemiológicos, qualidade de vida. Em Brasil, o ano é autor 2010, com o periódico Diário Oficial da União, o título na portaria de número 228, de 10 de maio de 2010. Em seu artigo, aprova na forma de anexo desta portaria
o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a doença de Parkinson. Em 2017, um periódico da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com o título de Perspectiva, o cuidador da pessoa com Parkinson, revisão integrativa, com o eixo temático de análise de produção científica com relação ao processo do cuidador da pessoa com doença de Parkinson, tendo como base a perspectiva do cuidador. Maia, 2016, cuidado fundamental, assistência da pessoa com Parkinson no âmbito da estratégia de saúde da família, com o eixo temático com concepção e o portador da doença de Parkinson detém a assistência integral realizada pelo enfermeiro. Em Brasileira de 2016, no Hospital de Albert Einstein, com o título de Parkinson e outros distúrbios do movimento, com o eixo temático no tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson, Centro de Estimulação Cerebral Profunda para o Parkinsoniano. Em Varela de 2012, a Biblioteca Virtual em Saúde no Ministério da Saúde, com o título Doença de Parkinson, o eixo temático, a doença de Parkinson, conceito, manifestações clínicas, diagnóstico e evolução da doença e tratamento. Em TOSA, em 2015, a revista da Escola de Enfermagem da USP, com mapeamento da linguagem de enfermagem na doença de Parkinson. Com seu eixo temático, o mapeamento cruzado dos termos da linguagem da enfermagem com a terminologia NANDA internacional, contidos em prontuários e pacientes com a doença de Parkinson em reabilitação. Ou Tá me ouvindo agora? Tratamento cirúrgico. Certo. O estudo revelou que a doença de Parkinson foi definida como sendo um distúrbio neurológico causado pela falta de produção da dopamina, produzindo um conjunto de sintomas afetando a coordenação motora do paciente, que dificilmente consegue identificar os sintomas antes, pois seu início tende a ser silencioso, não dando sinais claros. Vimos que, para diagnosticar o problema, é preciso estar atento. A doença pode iniciar entre 10 e 15 anos antes dos sintomas se evidenciarem. Quem apresenta tremores deve procurar ajuda médica, pois eles também podem ser causados por outros motivos e por efeitos colaterais de alguns medicamentos. A constatação do problema é feita por exame neurológico e pela avaliação do histórico do paciente. Vimos também que não existe cura para essa doença, porém existe tratamento para combater seus sintomas e desacelerar o progresso, tentando dar ao paciente o máximo de qualidade de vida. Entretanto, para se retardar o progresso da doença de Parkinson, se faz uso de medicamento e, quando necessário, se faz uma intervenção cirúrgica e de fisioterapia e terapia ocupacional, a fonoaudiologia. Pode passar, professor. Resultados e discussões. Nos estudos de Tosse, em 2015, a atuação do enfermeiro no contexto da reabilitação de pacientes com doença de Parkinson perpassa os aspectos relacionados às limitações impostas pela doença. Os alunos afirmam que enfermeiro, reabilitador, desenvolve ações voltadas para a prevenção de agravos e complicações, promoção da saúde e tratamento dos sinais e sintomas. As ações do enfermeiro devem estar focadas no indivíduo acometido, em seu amplo contexto familiar, sociocultural e psicoespiritual, de forma a contribuir com o corpo de conhecimento científico existente na equipe multidisciplinar
em reabilitação. Pode passar. Conclusão. Desta forma, é importante destacar a relevância do conhecimento do enfermeiro acerca do tema em estudo, prestar orientações educativas aos portadores da doença de Parkinson, bem como a sua família, induzir conhecimento sobre a doença, levando a desenvolver estratégias de enfrentamento ao avanço da doença de Parkinson e ainda, podendo alcançar a melhoria na qualidade de vida e no relacionamento deste. Diante do parco conhecimento acerca da doença e suas limitações, o parkinsoniano pode ficar isolado socialmente e restrito ao lar, acelerando ainda mais a sua debilidade motora e comprometimento da saúde mental. Pode passar, professor. Todavia, com as devidas orientações sobre a doença e seu avanço, a família pode focar na prevenção de complicações. Contudo, a enfermagem e a equipe interdisciplinar podem e devem prestar uma assistência qualificada a fim de favorecer a melhoria de qualidade de vida do parkinsoniano. Destaque, faz-se necessário salientar que a produção científica que versa sobre a temática em destaque ainda é escassa, tornando urgente mais estudo nessa área. Pode passar. Agora vamos aos nossos agradecimentos. Primeiramente, a Deus, por nos proporcionar perseverança e força de vontade para concluirmos o nosso objetivo e nos tornarmos enfermeiros. Aos nossos pais, os nossos familiares, e em especial a Iago Teodoro, por sua ajuda, dedicação e empenho em nossa pesquisa, aos nossos mestres, em especial Lenilde Dias Ramalho e a Socorro Maria Ventura, por toda a orientação e colaboração durante toda a nossa graduação. Pode passar. Aos colegas em destaque, nosso amigo Samuel de Andrade, por toda a sua dedicação e colaboração durante a nossa caminhada acadêmica, aos nossos companheiros, especialmente a Flávia Augusto Melo e Jéssica Diniz, por seu companheirismo, paciência, compreensão e dedicação. Aos filhos, Tairone Mamede da Silva Fernandes, Tayana Mamede da Silva Fernandes e Thalisson Mamede da Silva Fernandes. Aos colegas de trabalho, particularmente, a Tainá Henriques, Valdemir José e Valdirene Castro. Pode passar, professora. Obrigado. Concluímos o nosso curso. Nosso curso não, TCC. E aqui estão as nossas referências.